Olá, gente, muito boa noite. Vamos dar início à nossa live de hoje sobre os 3 gastos da educação financeira. Hoje a live vai ser curtinha, mas o assunto ele é muito importante. Todas as vezes que a gente pensar em educação financeira, a gente tem que pensar também nos 3 tipos de gastos que ela tem. Bom, vamos então começar, né? Os 3 tipos de gastos que a gente tem na educação financeira são os gastos com a segurança financeira, os gastos necessários, que nós consideramos gastos necessários, e temos também os gastos que são desnecessários, certo? São esses 3 tipos de gasto, né? Quando você decide se reeducar financeiramente, porque você está passando por muitas dívidas, você está enfrentando problemas, né? O nome no SPC, o cartão de crédito está estourado, você já não tem mais condições de arcar com as suas despesas, né? Muitas das vezes, nem com alimentação você está podendo arcar mais. Ora você faz uma coisa, cada vez mais você diminui as coisas dentro de casa, né? A alimentação substitui por um produto cada vez mais barato e, consequentemente, a qualidade, né, pode cair bastante. Para que isso não aconteça, né, eu sempre falo que a gente tem que se educar financeiramente. Educar-se financeiramente é aprender a lidar com o nosso dinheiro, aprender a gastar, aprender a economizar, a poupar, né? E aprender também a investir. Então, essas 3 coisas elas são importantes. Primeiro, eu tenho que decidir que eu quero mudar a minha vida. Não dá mais para continuar desta forma. Não dá mais para eu ficar cheia de dívidas, para eu ficar no vermelho todo mês. Não dá para eu ficar pedindo emprestado, fazendo empréstimo com o banco, empréstimos consignados, pedindo empréstimo à pessoa física e depois não tendo condições de arcar com nenhum desses pagamentos, né? Eu só jogo mais para frente a dívida que eu tenho, né? Não dá mais para continuar assim. Então, quando eu chego a essa conclusão e eu decido que está na hora de mudar, eu tenho que, primeira coisa é sentar numa cadeira, em frente de uma mesa e começar a anotar todos os gastos que eu tenho. Eu vou anotar ali todos os gastos que eu tenho. Todos, até a balinha que você compra, você tem que anotar. Parece bobo, parece que não é importante, mas é. É muito importante que você guarde todos. Guarde não, escreva ali no papel, na sua agendinha, como a que eu tenho aqui, né? Você guarde todos esses, se você escreva, desculpe, gente, escreva todos esses gastos nessa agenda, tá? Depois que você anotar todos os gastos que você tem mensalmente, aí você vai fazer o seguinte, você vai agora lidar com o tema da live de hoje, que é os 3 tipos de gastos que uma pessoa tem financeiramente. Existem 3, né, que são os gastos com a segurança financeira, os gastos necessários e os gastos desnecessários, tá? Esses 3 tipos de gastos nos acompanham a vida inteira e a gente tem que estar sempre alerta para cada um deles. Bom, vamos então começar falando do primeiro gasto, que eu chamo de gastos com a segurança financeira. Esses gastos com a segurança financeira são aqueles gastos que nós não podemos deixar de tê-los. Por quê? Porque eles são importantíssimos para a nossa vida. São eles gastos com alimentação, gastos com a moradia, gastos com a luz elétrica, a água, o IPTU, né? Se você tem um carro que usa ele para trabalho, né? Você não pode deixar de tê-lo, o gasto com o carro, o gasto com o PVA, né? Estes gastos a gente chama o gasto com o telefone, com o celular, os gastos com uma passagem, estes gastos que a gente
não pode deixar de ter, porque eles são essenciais para a nossa vida. Escutem bem, essenciais para a nossa vida. Nós não podemos deixar de comer, nós não podemos deixar de nos vestir, nós não podemos deixar de ter uma casa, certo? A não ser que eu possa morar com a mamãe, né? Mas não é o meu caso, e nem o caso da maioria das pessoas. Então, nós temos que ter uma moradia, né? Nós temos que ter um dinheiro para pagar as nossas contas, que são todas as coisas que a gente compra, né? Comida, a gente pagar a luz, a água, né? O sapato que a gente calça. Esses são gastos que a gente não pode deixar de ter. A gente tem sempre que ter. Eu posso até, né, reduzir esses gastos. Eu posso reduzi-los. Por exemplo, se em minha casa mora somente eu, meu esposo e um filhinho, digamos, né? 3 pessoas moram na casa. Eu não preciso ter uma casa com 5 quartos. Eu não preciso morar numa casa enorme, uma casa com um quintal enorme. Eu não preciso disso. Eu posso reduzir esse gasto com a moradia indo morar em uma outra casa que tenha menos cômodos, né? Vai até facilitar nossa vida na hora da limpeza, né, gente? Menos cômodos e vai ser melhor pra gente. A gente vai pagar menos, no caso de um aluguel, né? Nós vamos pagar menos e vamos economizar. E esse dinheiro que a gente economizar, a gente vai usá-lo em outro momento. Vamos investir, vamos usar corretamente em outro momento, tá? Então, carro, por exemplo. O carro como é que se diz? Da segurança financeira, quando eu não posso deixar de ter. Eu trabalho com ele. Eu uso ele todos os dias para trabalho. Se eu usar ele para trabalho, ele se torna um gasto mais do que necessário. Ele se torna até um gasto da educação financeira, da segurança financeira, tá? Então, a luz, a água, o telefone, o IPTU, IPVA, a comida, né, a vestimenta, são gastos que a gente coloca na segurança financeira e a gente não pode deixar de ter. Bom, segundo, gastos necessários. Os gastos necessários, gente, são aqueles que eu julgo necessário para mim, para minha vida. Eu preciso desses gastos, né? Então, eu chamo eles de gastos necessários. Por exemplo, os gastos com a ida dos nossos cachorrinhos. Eu tenho 5, já falei isso aí em outra live, né? Levar os meus cachorrinhos para o pet shop, para aparar o pelo, para tomar banho, né? Este gasto é um gasto que eu julgo necessário, né? O gasto com fazer as minhas unhas. Fazer as minhas unhas é um gasto que eu julgo necessário, né? Eu acho que é necessário eu fazer as minhas unhas uma vez por semana. Então, é um gasto que eu vejo como necessário. Existem vários outros. Por exemplo, eu julgo necessário todo sábado, né? Todo sábado comer um lanche em vez de jantar, sair para lanchar com meus filhos, com meu esposo. Eu julgo necessário. Então, esse tipo de gasto é um gasto que eu chamo de necessário. Mas todo gasto necessário, né? Ele pode ser reduzido se eu precisar economizar. É um gasto que eu posso deixar de ter na quantidade que eu tenho. Por exemplo, eu disse aqui para vocês que eu levaria todo mês os meus 5 cachorros no pet shop para aparar pelo,
para tomar banho, né? O gasto que eu julgo necessário. Mas se eu puder reduzir esse gasto, ótimo, parabéns, né? A educação financeira vem para isso, para você reduzir os gastos. Você não pode deixar de ter os gastos da segurança financeira, mas você pode reduzi-los. Por exemplo, o gasto com luz, né? Você pode reduzir o gasto com luz, desligar o chuveiro, tomar um banho mais rápido, né? Ver menos televisão, passar as roupas uma vez por semana, deixar tudo no cabide direitinho, né? Eu posso reduzir o gasto com luz, o gasto com água, né? Eu posso reduzir o gasto com aluguel, indo para uma casa mais barata, mais boa também, né? Nos gastos necessários é a mesma coisa. Eu posso reduzi-los, né? Fazer unha. Em vez de eu fazer unha toda semana, eu faço 2 vezes por mês, 1 vez por mês, e as outras eu mesmo faço em casa, né? Eu vou 1 vez na manicure, na pedicure, e eu vou fazer as minhas unhas. As outras 3 semanas eu faço em casa. Eu faço em casa e economizo 3 vezes a ida na manicure, certo? Bom, pet shop também. Eu tô levando todo mês os meus 5 cachorrinhos no pet shop. O que eu faço? Eu vou reduzir a ida dos meus cachorrinhos ao pet shop. Em vez de eu levar todo mês, eu levo, como é que eu vou dizer? De 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, e eu dou banho em casa, né? Eu dou banho em casa, então eu reduzo os meus gastos que eu julgo necessários, certo? Se eu preciso economizar, se eu estou precisando reduzir os meus gastos, eu vou reduzir os meus gastos necessários, né? Existe também o terceiro gasto, que é o gasto desnecessário e também conhecido como excessivo. Gasto desnecessário e excessivo. É aquele gasto que eu tenho porque eu quero ter, mas ele não tem necessidade nenhuma de existir. Ele não tem necessidade nenhuma de existir. Muita gente tem o hábito de, todos os dias, quando sai de casa, passar no barzinho, tomar um cafezinho, né? Um cafezinho com pão na chapa. Toma, come aquele pãozinho. Mas lá no trabalho dele, porque ele está indo para o trabalho, lá tem também. Lá tem o pãozinho, que ele pode botar lá na chapa, para ele ficar quentinho. Tem o cafezinho, a garrafa térmica lá. Todo dia, ele deixa de tomar aquele cafezinho que já tem para ele ali no trabalho dele, para tomar na rua. É um gasto desnecessário. Muito desnecessário. Ele podia estar economizando esse dinheiro do cafezinho todos os dias. Você imagina assim, o cafezinho hoje em dia está quase R$5 ou mais. O pãozinho também uns R$5. Desculpem. Um pãozinho também uns R$5. Então, olha só. Todo dia ele gasta R$10 com café e pão. Dinheiro esse que ele poderia estar guardando para outra utilidade. Uma utilidade importante, né? A balinha de hortelã que ele tem que todos os dias para a balinha de hortelã. Porque ele tem que estar com bom hálito. Já escovou o dente, mas tem que botar a balinha. Um monte de gente que faz isso, né? É um gasto desnecessário. Ele podia estar economizando aquele dinheiro da balinha, né? Ah, mas poxa, são R$10 só que eu gasto com o meu cafezinho. São R$2,50 que eu gasto da balinha. 10 e 2, R$12,50. Faz a conta aí para você ver por mês quanto você está gastando se você trabalhar só 5 dias.
5 dias vezes 12,50. 5 vezes 10, 5 vezes 5, 25, né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, né? Mais 50 centavos dá 2,50. Então, tá 10, 15, ó, quase 20 reais aí. Só numa semana. Nesse número, quase 20, não, 50. Ai, já até me perdi na conta. Meu Deus do céu, não pode acontecer isso, né? Então, 12,50. Vou até fazer a continha aqui, né? 12,50. Se eu tenho 12,50, eu trabalho 5 dias, eu vou multiplicar e vai ser 25, vai... 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. 12, vai 1. 5 vezes 1, 5. 6. Não sei. Olha só, R$62,50. Isso somente em 5 dias. R$62,50. São 4 semanas, gente. São 4 semanas. Imagina isso em 4 semanas. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. 10. Vai 1. 6 vezes 4, 24. E 1, 25. R$250 por mês. Gastos apenas com o cafezinho. R$250 gasto com um cafezinho. Dinheiro esse gasto desnecessariamente. Por quê? Porque tem café no trabalho. Ou se não tivesse o café no trabalho, levanta um pouquinho mais cedo, faz um cafezinho que é rápido. Toma o café lá. Pega o pãozinho, passa um requeijão, passa uma manteiguinha. Né? Então, esse gasto que você está tendo um gasto de R$250 só de cafezinho, esse é um gasto que eu chamo de gasto desnecessário, que ele pode ser eliminado da sua vida. Não estou dizendo que você não possa um dia ou outro tomar um cafezinho na rua. Pode sim, mas não todo dia. Esse hábito de tomar o cafezinho, ele é prejudicial às suas finanças. Entendeu? Se você tem como tomar em casa, toma. Se você tem como tomar no trabalho, toma. Mas deixa de tomar todo dia na rua. Porque se está gastando muito. Cafezinho com pãozinho na chapa está saindo caro. R$250. E você diz que não sabe para onde vai o seu dinheiro. Tá indo aí, gente, nesse gasto desnecessário. Né? Outra coisa, né? A gente quer sempre ser, assim, uma boa pessoa. A gente quer ajudar o próximo, né? Mas você não precisa ajudar todos os dias, né? Dentro do ônibus. Já viu aquelas pessoas que entram no ônibus e aí colocam uma balinha, colocam um biscoitinho, colocam alguma coisinha nas nossas mãos com uma mensagenzinha, a gente lê aquilo, eles vão, falam, e depois eles pedem para você comprar ou pedem uma ajuda. Todo mundo, inclusive eu, ajudo. Entendeu? Mas se você pegar como hábito todos os dias fazer isso, você vai gastar também muito dinheiro. E depois pode acontecer de acabar faltando para você. Né? Você vai gastar, se você der por dia, né? Por dia, você comprar um pacotinho lá de bala lá por R$2, né? Em 30 dias, você vai gastar o quê? 2 vezes 3, 6, R$60. R$60 só de ajuda. Com mais os R$250 aqui que você tomou de cafezinho, quanto já dá por mês, gente? Desnecessariamente. 250 mais 60, R$310 gastos desnecessariamente. Gastos que você poderia deixar de ter, eliminar da sua vida, pelo menos no momento que a gente está se reeducando financeiramente, tá? Novamente eu digo, não é que você vai deixar de ajudar as pessoas, não é que você vai deixar
de tomar o seu cafezinho, que você vai deixar de ir num restaurante, mas você, no momento, na sua reeducação financeira, você tem sim que eliminar esses gastos, porque eles são vistos como os gastos desnecessários, porque você não precisa deles para viver. Você pode se alimentar em casa, né? Você não precisa todos os dias dar aquela ajuda, entendeu? Você pode eliminar esse gasto, tá? Então, esses, né, são gastos que eu chamo de gastos desnecessários excessivos. O gasto, eu falei aqui do restaurante, é a mesma coisa. Tem gente que tem o hábito de todo final de semana, né, ir almoçar fora, jantar fora com os colegas, né, ir para um barzinho, ir para uma balada, e aí toda semana está gastando dinheiro. Às vezes gasta uma baba de tanto dinheiro que gasta. Sendo que você pode parar de ter esse tipo de gasto. Você pode chamar eles para sua casa. Vamos lá, hoje nós vamos nos reunir na minha casa, a gente vai comer, tomar um lanchinho, cada um vai levar uma coisinha, né? Hoje em dia tá na moda dessa forma, né? Até aniversário a gente já faz assim, cada um leva uma coisinha, né? Então você pode chamar eles para sua casa. Você pode ir para casa dos seus colegas, são 4 colegas, uma semana em cada casa. Você vai economizar, certo? Vai tirar esse gasto que você tinha semanalmente, porque ele vai te prejudicar financeiramente. Você tem tantas coisas para pagar, você tem luz, você tem água, você tem IPTU, você tem PVA, você tem os gastos com a sua alimentação, com a sua vestimenta, com os seus calçados, com a sua maquiagem também, né? Você tem tantos gastos e você vai ficar gastando com essas bobagens? Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? É isso aí. É muito importante que você entenda, né, esses 3 tipos de gastos. Novamente, os 3 tipos de gastos são com a educação financeira, os gastos necessários e os gastos desnecessários. Segurança financeira, gastos necessários, gastos desnecessários, certo? Então, eu quero que você procure a partir de hoje seguir isso que eu acabei de falar aqui. Que você vá sente na sua cadeira, coloque uma agenda, coloque um livrinho, um caderninho em cima da mesa e pegue uma canetinha e escreva com ela todos os gastos que você tem mensalmente. Depois você bota 3 coluninhas. Separa os gastos que você tem com a educação financeira, com a segurança financeira, que são aqueles que você não pode deixar de ter, porque eles são necessários para você viver. Depois você vai botar na segunda coluna os gastos que você julga necessário ter. Certo? Você julga necessário ter. E na última coluna, você bota os gastos que você tem e que você julga que eles são desnecessários e excessivos. Você vive sem eles. Você pode tirar eles da sua vida, que não vai fazer falta. Ao contrário, vai fazer bem financeiramente a você. Por quê? Todo esse dinheiro que você vai economizar reduzindo os gastos da educação financeira, como eu falei no início, reduzindo os gastos necessários e eliminando os gastos desnecessários, todo esse dinheiro que vai passar a sobrar para você, você vai poder, no início, quitar as dívidas que você tem, você vai poder ter no mês você não vai mais entrar no vermelho, né? E além disso, você vai poder começar a investir, né? Você não precisa ter milhões para você começar a investir. Tem investimento que você pode fazer com R$1, né?
Tem investimento que você pode começar a fazer com real, né? Quem está assistindo pode até rir, mas é verdade. E aí você vai começar a investir. Você vai começar a investir primeiro, não digo numa poupança, mas você vai colocar num banco online, né, digital. Você vai colocar ali, porque, por exemplo, no Nubank, o PagBank, esses bancos, eles rendem. E rendem acima do ganho de uma poupança. Então, você tem um ganho maior, o que é melhor para você, né? O Nubank, se não estou enganada, ele está rendendo 13,65% ao ano agora. É uma quantidade, é um ganho real muito bom, principalmente para quem quer começar a fazer uma renda, como é que eu vou dizer? Uma renda para você, se caso aconteça de você perder o seu emprego, né, que é a sua renda principal, você tenha esse dinheiro para suprir a sua necessidade, tá? Então, quando você começa a economizar, né, você já começa a pensar nisso, em economizar para que, se eu precisar desse dinheiro por um infortúnio da vida, eu tenha para usar, né? Você pode fazer uma renda extra, tá? Você pode pegar essa renda extra também colocar no Nubank. Ou você pode, se você não for usar para completar o seu salário, é claro. Você pode pegar e começar a investir, por exemplo, no Daycoval, que é um banco online, entendeu? Que você faz investimento em renda fixa. Ele é muito bom. E você vai ver assim, todo mês aquele dinheiro crescendo. Diariamente você vai poder consultar, se você quiser, e você vê o dinheirinho lá crescendo, 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 e você fica feliz. E eu fico feliz por ver você feliz também. Porque quanto mais você consegue economizar e investir, mais sonhos você vai poder realizar. Mais sonhos você vai poder realizar da sua casa própria, da viagem, de colocar seus filhos em uma excelente escola, porque essa que você está colocando não está boa, você não está gostando, né? De comprar o carro que você quer, porque o seu já está bem velhinho, você, como trabalha com ele, né? Você precisa de um mais confortável, maior, menos, que tem que te dê menos gastos com gasolina, álcool, né? Então, para que a gente investe? Para que a gente economiza? Para que a gente se reeduca financeiramente? Para realizações. Eu tenho trabalhado para poder me aposentar e ter a minha o meu pé de meia, né? Ter o dinheiro que eu possa usar para viajar, para ter uma velhice boa, sem preocupações, né? Vocês sabem que quando a gente vai envelhecendo, a gente tem muitos gastos que a gente nem tinha antes, né? Então, a gente tem que pensar também na aposentadoria. Então, vamos investir também pensando na aposentadoria, certo? Muito bem. Então, gente, eu acabei de falar aqui para vocês sobre a segurança financeira, que é o primeiro gasto da educação financeira, sobre os gastos necessários e sobre os gastos desnecessários, né? Eu acabei de falar do carro, que quando eu expliquei para vocês os gastos necessários, né? Eu classifiquei eles como um gasto que é necessário, né? É um gasto necessário porque eu preciso dele para trabalhar, né? Se eu for de ônibus, não vai dar, eu vou chegar atrasada, ou então eu uso o carro para vender, abro ele no meio da rua e começo a vender minhas coisinhas nele, né? Eu faço entregas com esse carro, então eu preciso ter esse carro, certo? Porque ele é necessário para mim, para o meu trabalho. Mas, se eu não trabalho nisso, se eu não preciso dele para nada, ele fica na garagem a semana inteira, eu só uso final de semana ou 2 vezes no mês,
uso pouquíssimo, você está gastando manutenção do carro, você está gastando IPVA todo ano, está gastando dinheiro com ele, porque carro parado ele dá problema, ele já não é mais um gasto necessário, nem um gasto que você poderia colocar em segurança financeira, porque eu não posso deixar de ter, né? Esse gasto torna-se agora um gasto o quê? Desnecessário. Porque eu não preciso desse carro para trabalhar, não preciso nada para ele. Eu fico sempre, eu saio muito com meus amigos e meus amigos vêm de carro, aí eu não estou usando o meu carro, ele está sendo um gasto desnecessário. Então, vamos vender. Se ele se tornou gasto desnecessário, vamos vender e vamos usar esse dinheiro do pagamento do carro para outra coisa. Vamos investir, né? Vamos investir. Vamos colocar no Nubank, vamos colocar no Daicoval, vamos começar a investir na Clear, certo? Vamos fazer algo diferente com esse dinheiro do carro que não seja gastá-lo desnecessariamente, tá bom? Então, gente, eu agradeço a presença de vocês aqui. Deixa eu botar o óculos aqui para dar uma lida. Só um minutinho. É difícil para eu ler. É o Diego Souza. Oi, Diego, tudo bem? Muito bom, né? Muito bom tê-lo aqui comigo, né, nesta live, tá? Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui presentes comigo. E, se Deus quiser, daqui a 15 dias, nós vamos retornar com mais uma live, tá? Fiquem com Deus e uma boa noite e até a próxima.